Sim, os parlamentares terão 3 minutos cada para interpelar os palestrantes. Vamos, então, agora chamar o primeiro palestrante, Rodrigo Constantino, ele está online. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados e deputadas, senhores e senhoras. É uma grande honra ser convidado para abrir esse tema tão importante e com lugar de fala, como dizem, né? Eu venho aqui hoje trazer um pouco da minha experiência pessoal, um pouco da minha visão histórica também sobre o assunto e faço um apelo, né, não quero apenas pregar para convertidos, falar para aqueles que já concordam comigo em termos de posicionamento político, ideológico. Quero falar, acima de tudo, a quem não gosta de mim, a quem discorda de muitas coisas que eu venho defendendo ao longo da minha vida, já numa longa trajetória. Eu quero falar a esses, porque acho que nesse momento, deputado, que estamos vivendo, é muito importante tentar alertar e mostrar o perigo que nos aguarda adiante se não mudarmos o quanto antes o rumo. Bom, de forma muito resumida, eu moro nos Estados Unidos há 8 anos. 8 anos atrás eu tomei essa decisão, em outubro de 2014, para ser mais exato, e eu vim buscar refúgio ou respirar áreas mais livres num país que tem a cultura da liberdade e que tem, inclusive, na sua Constituição, na sua primeira emenda, a defesa da liberdade de expressão muito clara, né? E hoje eu olho com muita tristeza, eu olho com alívio essa decisão que eu tomei 8 anos atrás, por motivos óbvios, mas eu olho com muita tristeza o que está acontecendo com o meu país de origem, né, com a minha pátria. Hoje, no Brasil, eu sou tratado como um bandido. Eu tenho meu passaporte cancelado, eu tenho minhas contas bancárias todas congeladas e minhas redes sociais, com mais de 1,5 milhão de seguidores em cada uma delas, censuradas, tudo isso há mais de 4 meses. Prestei oitiva à Polícia Federal e não consigo saber direito o motivo. Eu nunca cometi nenhum crime na minha vida, inclusive eu tenho textos sobre pegar acostamento no Brasil. Eu era do Rio de Janeiro, né, e eu brincava que o problema do meu querido Rio de Janeiro é que às vezes tem mais malandro do que otário, e eu sempre fui um crítico de todo tipo de marginalidade, de agir à margem da lei. Eu sou um grande defensor do império da lei. E eu observo hoje, com um certo espanto, figuras como o ex-governador do meu Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e tantos outros, livres, leves e soltos, e com as suas redes sociais disponíveis, né, para falar o que bem entendem. E eu sendo tratado como um criminoso, censurado e tudo mais. Bom, a premissa por trás do que nos trouxe até aqui, deputados, na minha visão, é a de que vivíamos uma grande ameaça fascista, golpista. E quando você aceita a premissa de que estamos na iminência de um golpe, de o Hitler reencarnado tomando conta da nação, você aceita os meios mais obscuros para impedir esse destino tão trágico. Então eu não tenho, e eu começo a minha fala por aí, eu não tenho a menor dúvida, senhores e senhoras, que muita gente boa está defendendo caminhos absolutamente execráveis, né? Porque elas estão partindo dessa premissa, elas acreditaram de alguma forma que havia essa ameaça terrível e elas estão dispostas às últimas consequências para impedir, né, que o Brasil vá por esse caminho tão trágico. Mas eu quero trazer aqui para os senhores e senhoras a ideia histórica de pensadores que defenderam sempre a liberdade, fazendo a ressalva que Lord Acton já tinha feito. A liberdade contou sempre com poucos amigos sinceros, infelizmente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que pouca gente coloca os princípios acima dos próprios interesses, né? Eu defendo a liberdade, inclusive dos meus piores adversários políticos, partidários ou ideológicos. Eu jamais defenderia censura de socialistas, de esquerdistas, por mais que eu discorde e discordo veementemente de suas ideias e sua ideologia, que eu considero até mesmo nefasta e responsável por um rastro de destruição, miséria, escravidão e morte. Mas eu defendo o direito deles defenderem essas ideias e vou tentar refutá-los e rebatê-los com argumentos. E isso está no seio
do debate das liberdades desde muito tempo. Eu começo, deputado, abrindo aqui com Eurípides, né, que falava antes de Cristo. A verdadeira liberdade ocorre quando os homens, nascidos livres, precisando dirigir-se ao público, podem falar livremente. E eu tomo como base também John Milton, que muitos conhecem como autor do Paraíso Perdido, escreveu no século XVII. Ele foi ali na época alguém muito radical, né? Defendeu até mesmo o regicídio e ideias que poderíamos considerar extremistas, mas ele defendeu acima de tudo, no seu livro Areopagítica, a defesa da liberdade de imprensa e do parlamento, a liberdade de expressão acima de tudo. Para Milton, a censura sempre esteve associada à tirania. Esses que vêm tentando calar os outros em nome da democracia, em nome do combate às fake news e ao discurso de ódio, no fundo, a história sempre mostrou que o que os tiranos censores tentaram mesmo calar foi a verdade. Foi a verdade incômoda, foi interditar o debate, porque não se sentiam, talvez, muito seguros de suas próprias convicções. Então, para Milton, né, era absurdo defender a interdição do debate. E olha que, na época, ironia, ele atacava o Concílio de Trento e a própria Inquisição Católica, né? Milton defendia que cada um pudesse julgar por conta própria o que é bom ou ruim. Todo homem maduro pode e deve exercer seu próprio critério, escreveu ele. E acrescentou, o conhecimento não pode corromper, nem por conseguinte os livros, se a vontade e a consciência não se corromperem. Para ele, todas as opiniões são de grande serviço e ajuda na obtenção da verdade. Os homens não devem, portanto, ser tratados como idiotas, que necessitam da tutela de alguém. Desconfiar das pessoas comuns, censurando sua leitura, corresponde a passar-lhes um atestado de ignomínia, disse o autor de Paraíso Perdido. Não seriam capazes de engolir o que quer que fosse, a não ser pelo tubo de um censor. Isso não é uma vida que mereça o conceito de dignidade humana. Obstruir o debate retarda a importação da nossa mais rica mercadoria, a verdade. E aqui eu faço um parênteses histórico para mostrar que as grandes lideranças comunistas divergiam em muito de figuras como John Milton e muitos liberais depois dele que defenderam a liberdade de expressão como um pilar básico e inegociável da sociedade. Trotsky, por exemplo, disse: os jornais são armas, eis porque é necessário proibir a circulação de jornais burgueses. É uma medida de legítima defesa. O seu colega revolucionário, Lenin, foi na mesma linha. Por que deveríamos aceitar a liberdade de expressão e de imprensa? Por que deveria um governo que está fazendo o que acredita estar certo permitir que o critiquem? Ele não aceitaria a oposição de armas letais, mas ideias são muito mais fatais que armas. Bom, a União Soviética levou a cabo esse tipo de visão de mentalidade. O quão diferente era isso de uma visão dos pais fundadores americanos, como, por exemplo, Thomas Jefferson. Uma vez que a base do nosso governo é a opinião do povo, nosso primeiro objetivo deveria ser mantê-la intacta. E se coubesse a mim decidir se precisamos de um governo sem imprensa ou de uma imprensa sem governo, eu não hesitaria um momento em escolher a segunda situação. John Milton fecha o seu pequeno livro sobre a liberdade de imprensa e expressão dizendo basicamente o seguinte: dai-me liberdade para saber, para falar e para discutir livremente, de acordo com a consciência, acima de todas as liberdades. Pois bem, John Stuart Mill, um liberal clássico também, progressista em muitos aspectos, escreveu o seu famoso livro Da Liberdade, onde ele diz: se todos os homens menos um partilhassem a mesma opinião e apenas uma única pessoa fosse da opinião contrária, a humanidade não teria mais legitimidade em silenciar esta única pessoa do que ela, se poder tivesse, em silenciar a humanidade. Se a opinião é correta, privam-nos da oportunidade de trocar o erro pela verdade. Se é errada, perdem o que importa em benefício quase tão grande, a percepção mais clara da verdade.
produzida por sua colisão com um erro. Todo silêncio que se impõe à discussão equivale à presunção de infalibilidade. Há uma enorme diferença entre presumir uma opinião como verdadeira, porque, apesar de todas as oportunidades para contestá-la, ela não foi refutada ainda, e pressupor sua verdade com o propósito de não permitir qualquer possibilidade de refutação. Quero vir mais para perto do momento atual e mencionar o editorial da Gazeta do Povo, um jornal sério, centenário, hoje, escrito hoje. Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes age como se coubesse ao Poder Judiciário decidir o que é ou não correto ou verdadeiro, tutelando assim um debate que deve ser livre. Acrescenta o jornal: ser contrário a um projeto de lei não é crime, e tampouco é apresentar os argumentos que embasam sua oposição. Se tais argumentos são ou não razoáveis, cabe à sociedade dizer não ao juiz. Portanto, meus caros, esse embate que estamos vendo entre Supremo Tribunal Federal, entre o governo federal agora e as redes sociais, as plataformas digitais, as verdadeiras praças públicas da era moderna, isso é um embate que vai selar o destino do nosso país. Não tem a menor dúvida que existe muita porcaria na internet. Não resta dúvida de que muita gente ruim encontrou ali um espaço para divulgar, sim, ódio, para espalhar mentiras e para pregar até mesmo ideologias nefastas como o nazismo, o nacionalsocialismo, o fascismo, desculpa, e ficou de fora num comunicado, num voto do ministro Alexandre, mas sim o comunismo, né, que é tão nefasto quanto seus primos coletivistas e autoritários. Mas nós não podemos proibir o uso para tolher o abuso. Infelizmente, se a gente optar por esse caminho, se a gente aceitar a premissa de que cabe ao governo, ao Estado, a criação de uma espécie de Ministério da Verdade, algo que foi colocado numa distopia de George Orwell para mencionar os horrores do regime soviético. Ele, que, aliás, se dizia um socialista, né? Então, se nós permitirmos, quiçá, num campo de reeducação ou presos num gulag, porque o ostracismo da era moderna é o que estão fazendo já com pessoas como eu, que não cometi crime algum de expressão. Eles estão aplaudindo porque o alvo hoje são os direitistas, os bolsonaristas, os radicais de extrema direita, sendo que eu estou há só 25 anos defendendo basicamente as mesmas ideias. Império da lei, democracia representativa, economia de mercado, liberdade de expressão. Os pilares fundadores da nação que eu escolhi como destino e que eu adoraria que o meu país mirasse como exemplo naquilo que é virtuoso da América. Nós estamos indo por um caminho muito perigoso, onde muita gente está sendo conivente, sendo cúmplice com esse arbítrio, com essa ditadura sendo instaurada em nosso país, porque não gostam dos alvos do momento. Eles esquecem um alerta feito por um pastor alemão, não o cachorro, Niemöller era seu nome, na época justamente da ameaça nazista. Ele dizia: primeiro vieram pegar os comunistas, eu não era comunista, não liguei. Vieram pegar os ciganos, eu não era cigano, não liguei. Vieram pegar os sindicalistas, eu não era sindicalista, não me importei. Quando vieram atrás de mim, já não tinha mais ninguém para ouvir o meu grito, a minha voz. Eu reproduzo, parafraseando o pastor Niemöller, o que está acontecendo no Brasil hoje. Vieram atrás do Alan dos Santos, um jornalista mais obscuro que criou um site meio radical. Bom, eu não era da extrema-direita, eu fiquei em silêncio. Aí vieram atrás do Constantino, da Bárbara, do Guilherme Fiuza, do Paulo Figueiredo. Eu ainda achava eles muito de direita para o meu gosto. Fiquei quieto. Aí começaram a calar os tucanos. E aí o editorial do Estadão começa a gritar. Só que aí vai ser tarde demais. Então, deputados, senhores e senhoras, se nós não acordarmos para o que está acontecendo, nós vamos acordar em Cuba, nós vamos acordar na Venezuela, em China, não por acaso ditaduras comunistas de alguma forma enaltecidas pelo atual governo federal. Existe já no Brasil hoje um salvo-conduto para quem é do clubinho, para quem se diz de esquerda, defender as maiores barbaridades ou espalhar fake news.
nós estamos vendo agora uma decisão de um juiz que chamar um bolsonarista negro de capitão do mato não é racismo, não é preconceito. Imagina se fosse o contrário. Não precisamos nem imaginar. O arbítrio está sendo aplaudido porque o alvo da vez somos todos nós com uma visão de mundo mais à direita, mais conservadores. Mas isso não vai parar por aí. A gente sabe, a gente estudou história o suficiente para saber que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Alerta esse de Lord Acton. Portanto, meus caros, se quem discorda de mim em quase tudo que eu defendo, mas consegue compreender o que eu estou alertando aqui, não concordar comigo hoje, amanhã essa pessoa vai acordar um dia e descobrir que ajudou a empoderar, a conceder um poder demasiado a quem não deveria. Porque ou queremos governo de leis, ou vamos ter governo de homens. E homens são suscetíveis às suas paixões, aos seus interesses, à sua visão míope e curto-prazista. Esse debate é tão antigo quanto Platão e Aristóteles. Eu estou há 25 anos defendendo viver num país com o império das leis. Estou muito alarmado, assustado, estarrecido, preocupado e sou alvo disso, tenho lugar de fala, por descobrir que o Brasil hoje vive no governo de homem. E um homem que está tendo o respaldo e o aplauso de muita gente, senão não estaria fazendo tudo o que está fazendo. Conto com a Câmara dos Deputados para tentar reverter esse quadro. Muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigado.